Olá galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um estudo de matemática. Nós vamos falar hoje sobre multiplicação de fração. Já estamos estudando fração já em algumas aulas e hoje a gente vai dar continuidade a essa aula de multiplicação de frações, das operações. Já falamos da operação de adição e subtração com a professora Annelise e agora vamos falar de multiplicação comigo. Então, nossa aula é a aula de número 22. No dia 14 de 5 de 2020, nós temos uma tarefinha do livro EDB, página 168, 169, exercícios 31, 32, 33 e 34. Não é para fazer todos, tá, gente? É somente, 31, 32, 33 e 34 da página 168 e 169. Resolvendo no caderno, colocando a data, desenvolvimento completo, como você já vem fazendo, tá certo? Então, nós vamos falar sobre multiplicação de fração. A nossa aula hoje é multiplicação de fração, está na página 166 a 169. Para falar de multiplicação, eu coloquei aqui um probleminha para a gente resolver junto, tá? Para a gente poder entender isso. Então, o probleminha é o seguinte, diz assim: Ronaldo gasta 2/8 de sua mesada com lanche na escola e o dobro dessa quantia com games e a metade dessa quantia com figurinhas. Ele pergunta: que fração da mesada corresponde ao que Ronaldo gasta como games? Qual a fração corresponde à quantia gasta com figurinhas? Então vamos fazer isso. Vamos pensar agora na fração. Para isso eu pensei no desenho. Eu fiz um desenho aqui, nós vamos trabalhar com o primeiro desenho aqui. Ele disse que são 2/8, 2/8 do que ele ganha. Então 2/8 da mesada que ele ganha. Então eu desenhei a mesada dele, a mesada toda. Aqui nós estamos olhando para o desenho, pensando nela toda. Então aqui eu tenho a mesada dividida em 8 partes. Sendo que ele gasta 2/8 dessa mesada. Então 2/8 dessa mesada que ele gasta, 2/8 da mesada com lanche. Então essa parte aqui ele está gastando com lanche, 2 partes dela, certo? E o dobro, ele disse que o dobro dessa quantia, vou colocar até em azul aqui, o dobro dessa quantia ele gasta com o games. Como a gente quer saber quanto ele gasta com games, então a gente tem aqui, essa quantia aqui representa 2/8, certo? Então é 2/8 essa quantia. Se é o dobro de 2/8, então eu preciso de mais 2 partes iguais a essa, Então eu tenho aqui, mais uma parte, mais uma parte. Então eu tenho as outras 2 partes que vão corresponder a 2/8. Então quer dizer que ele gasta o total do lanche, que ele gasta a mesada 2/8, e com o games ele vai gastar 2/8 mais 2/8, ele vai gastar 4/8. Ou seja, para isso nós vamos fazer aqui a ideia da multiplicação. Nós vimos lá na multiplicação de números naturais que multiplicar é a mesma coisa que somar parcelas iguais, certo? Então, trabalhando essa ideia, nós temos o dobro, então que é 2 vezes o valor 2/8. Então 2 vezes 2/8. Então aqui eu estou multiplicando um número natural por um número fracionário. Então é a multiplicação de número natural por fracionário. Como é que eu resolvo isso? Usando aquela ideia ali, 2 vezes 2/8 é a mesma coisa que fazer 2/8 mais 2/8. E nós vimos que fazer a soma de 2/8 mais 2/8 é a soma de fração com denominadores iguais. Basta somar o numerador, Então a gente tem 2 mais 2 sobre 8. Então quer dizer que o resultado de 2 vezes 2/8 é igual a 4/8. 2 mais 2 sobre 8. Que é 2 mais 2, 4, então é 4 sobre 8. Então, 2 vezes 2/8 é igual a 4/8. Qual que é a outra maneira prática de se fazer isso, professor? Você pode fazer assim, 2 vezes 2/8, você pode resolver da seguinte forma, 2 vezes 2 sobre 8, que é multiplicar a parte natural pela parte do numerador da fração. Então aí você tem 2 vezes 2, 4, você vai ter 4 sobre 8, que é o resultado.
Então fazer a multiplicação de fração é igual a fazer a multiplicação de números naturais. Porém, lembrando que é igual a soma de parcelas iguais, né? O que muda aqui é que você vai multiplicar o número natural somente pelo numerador. Nesse caso, a multiplicação do número natural por número fracionário é o natural vezes o numerador sobre o denominador. Então, 2 vezes 2, 4 oitavos. Então, ele vai gastar, né, no caso ele pergunta que fração da mesada corresponde o que Ronaldo gasta com games. Então, Ronaldo gasta com games 4 oitavos. Né? Então, essa seria a resposta. Ronaldo gasta com games. Ronaldo gasta com os games 4 oitavos do que recebe. Então ele gasta 4 oitavos da sua mesada. Tudo bem até aí, gente? Nós estamos fazendo multiplicação de números naturais, né, por fração. Então basta multiplicar o número natural pelo numerador, ok? Continuando aí no nosso probleminha, melhor ainda. Só vou ler a definição que está lá no seu livro, que eu acabei de falar aqui, mas ele vai falar para você também lá. Na página 167, se tiver dúvida, vocês vão olhar lá e vai verificar. Para multiplicar o número natural por uma fração, multiplica-se o número natural pelo numerador e conserva o denominador. Foi o que o professor acabou de falar aqui, ó. Número natural pelo numerador, conserva o denominador. Número natural pelo numerador, conservando o denominador. Então, essa é a multiplicação de um número natural por um número fracionário. Bom, aí ele fala na letra B. Vamos para a letra B, vamos entender aqui. Qual a fração corresponde à quantia gasta com figurinhas? Então, vamos ver aqui. Com figurinhas, ele disse que, ó, games é meio dessa, ou seja, a metade dessa quantia com figurinhas. Então ele gasta a metade dessa quantia. Então vamos pensar aqui, ele vai gastar a metade da quantia. Qual a quantia referente? É 2 oitavos. Então tem aqui 2 oitavos, né? Tá aqui os 2 oitavos. Aí eu vou fazer em desenho para vocês verem. Isso aqui representamos a primeira parte, vamos para a segunda parte. Então aqui eu vou representar a letra B, né? Então olha só. 2 oitavos é a mesada dele, né, que ele tem para gastar com figurinhas e games. E dessa quantia que ele tem aqui, a metade dessa mesada, a metade dela, ele vai gastar com, no caso, com as figurinhas. Então vamos fazer assim, para entender isso, eu vou dividir isso aqui novamente ao meio, né? Nós vamos ter aqui a metade da mesada dele. Percebemos a metade da mesada, né? No caso foi dividido a metade da mesada, então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que era 8, agora eu tenho 16. E disso aqui, ele disse que é a metade. Então nós estamos percebendo aqui que a metade disso aqui seria pegar essa parte aqui, né? A metade do que ele gasta. Então essa metade aqui, ó, que vai corresponder a quem? A 2,16 avos, né? Mas vamos fazer a multiplicação disso. Vou fazer a multiplicação aqui do ladinho, tá, gente? Vou apagar aqui para vocês fazerem comigo. Então vamos lá. Ele quer saber que ele, no caso, ele gasta metade com as figurinhas. Então a letra B eu vou fazer a multiplicação aqui. A metade que ele gasta de quem? Dos 2 oitavos. Dos 2 oitavos. Percebemos aqui, quando a gente vai resolver esse problema, a gente tem uma fração multiplicada por outra fração. Quando você tem fração multiplicada por fração, é diferente daqui, ó. Aqui é número natural por fração e aqui não, é fração por fração. Nesse caso, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, vou multiplicar a parte de cima com a de cima, né? 1 vezes 2 sobre a parte de baixo, que é 2 vezes 8. Então, o resultado seria 1 vezes 2, 2. 2 vezes 8, 16. Então, 2,16 avos, que é o que a gente achou no desenho aqui, quando a gente fez.
Por quê? Isso fica evidente porque ele está falando que a fração correspondente à quantia gasta com figurinhas. Ele disse que era metade do que ele gastava com o lanche, então a metade que ele gastava com o lanche, ele gastava 2/8 da mesada dele, né? Então a metade disso, então é a metade de 2/8. Então meio vezes 2/8. Então 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 8 é 16. Então 2/16. Então esse é o total correspondente que ele gasta com as figurinhas. Então vamos lá. Ele gasta com as figurinhas, né? Ronaldo gasta com figurinhas 2/16, né? 2/16, 2/16 da sua mesada. Então nós percebemos que para multiplicar um número natural, né, por uma fração, basta multiplicar numerador com numerador e conservar o denominador. Na multiplicação de uma fração por outra fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Tá claro até aí para vocês, gente? Tem também lá no livro de vocês, depois vocês vão poder ver com calma, a definição que eu acabei de dizer agora sobre ela. Para multiplicar uma fração por outra, multiplica seu numerador também e seus denominadores. Ou seja, numerador com seu numerador e denominador com denominador. Ou, para ficar mais fácil, né, na linguagem de vocês, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ou seja, numerador com numerador, denominador com o denominador. Ok? Vamos para um exemplo. Vou fazer um exemplozinho com vocês agora. Mais um. Vamos multiplicar... Vamos pegar aqui, deixa eu apagar aqui para a gente fazer mais alguns exemplos. Vamos fazer uns 2 a mais. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar aqui do próprio livro. Letra A. Vamos fazer um exemplo chamando de A. Eu tenho 2/3. Perdão. Deixa eu inventar. Vou fazer diferente. 3/2 multiplicado por 5/6. Por 5/6. Bom, então vamos lá. Gente, eu vou fazer essa multiplicação. Então aqui eu estou multiplicando o quê? Fração por fração, certo? O que o professor falou? Você pode multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então vamos fazer isso. Ó, eu tenho duas... Então vamos lá, o numerador com o numerador, professor. 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 sobre 2 vezes 6. E nesse caso, 3 vezes 5 dá 15 e 2 vezes 6 dá 12. 15 sobre 12. Então a multiplicação deu 15 sobre 12. Mas lembra que nós já estudamos também a simplificação de fração? Então toda vez que for possível simplificar, eu tenho que fazer a simplificação dela. Nesse caso eu tenho 3 vezes 5, 15, 2 vezes 6, 12. 15 e 12. Tem como simplificar? Tem. Então olha só. 15 tem na tabuada do 3, 12 tem na tabuada do 3. Recorremos lá no capítulo 4, né? Divisibilidade. Então dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 3. Então eu posso dividir em cima por 3 e embaixo por 3. Sendo assim, eu posso falar que a multiplicação de 3 vezes 5 por 2 vezes 6 é igual a 15 dividido por 3 vai dar 5 e 12 dividido por 3 vai dar 4. Vai dar exatamente 5 quartos. Essa é uma forma de fazer essa multiplicação. Vocês já aprenderam também a fazer a simplificação antes de multiplicar. A gente pode utilizar isso também. Eu posso multiplicar para depois simplificar, ou eu posso fazer assim, ó, 3 sobre 2 multiplicado por 5 sobre 6. Eu vou observar aqui, ó, 3 e 6 dá para dividir também, não dá? Aqui divide por 3, aqui também divide por 3. 2 só divide por 1 e o 5 também divide por 1. Então, olha o que vai acontecer. Se eu faço a divisão antes, 3 dividido por 3 vai dar 1 e 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, tem 1 sobre 2. Tudo isso vezes 5 dividido por 1 vai dar 5,
né? E 6 dividido por 3 vai dar 2. Deu 1 sobre 2 vezes 5 sobre 2. E fazendo essa multiplicação, eu tenho 1 vezes 5 sobre 2 vezes 2. Então, ó, resolvendo, 1 vezes 5 vai dar 5 e 2 vezes 2 vai dar 4. Vai dar 5 quartos, que é o mesmo resultado que a gente encontrou. Gente, percebemos então aqui as multiplicações, né? Nos dois casos diferentes. Multiplicar o quê? Numerador com numerador quando é fração, denominador com denominador, né? Fração por fração. E multiplicamos também, no primeiro caso lá, a gente viu que era a multiplicação de um número natural por uma fração, que multiplica o quê? Numerador e conserva o denominador. Tá ok? Olha, nós vamos parando por aqui a nossa aula e deixando de tarefa para vocês a página 168 e 169, exercício 31, 32, 33 e 34, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. A gente faz correção de alguns exercícios.